Eu quero hoje meditar com você a respeito desse tema que está colocado aqui, que está proposto aqui, que é incomparavelmente melhor. Incomparavelmente melhor o quê? Então eu quero abrir com você no texto da Carta de Paulo aos Filipenses, Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, e eu quero ler com você, 20 em diante, eu quero ler com você, a palavra de Deus nos diz assim: minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, mas, por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. O apóstolo Paulo escreve essa carta aos crentes da igreja de Filipos. Essa foi a primeira igreja em solo europeu e foi plantada pelo apóstolo Paulo. Filipos, que era uma colônia romana, era uma cidade para onde os militares iam, quem sabe depois de se aposentar, quem sabe para tirar um tempo de férias e tudo mais. Ela era inclusive considerada uma mini Roma. Ela procurava imitar a Roma em todos os sentidos, em todos os aspectos. E o apóstolo Paulo está escrevendo a esses irmãos da igreja de Filipos, esses irmãos que padeciam por muitas necessidades, eram irmãos pobres. Só que ao saber que Paulo está preso, ao saber que Paulo está passando por algumas necessidades, como nessa ocasião em que Paulo escreve essa carta, eles enviam vários donativos, auxiliam ali o seu pastor que agora está aprisionado. Era uma igreja que gostava muito do apóstolo Paulo. Ele era o plantador dessa igreja, e não era para tanto então eles gostarem tanto assim do apóstolo Paulo. E aqui nesse primeiro capítulo, então, ele começa a fazer algumas considerações a respeito de todo aquele momento que eles estavam vivendo. Começa primeiro trazendo uma palavra de conforto, de consolo para aqueles irmãos que amavam tanto o apóstolo Paulo e que, por certo, estavam desesperados ao saberem da notícia de que ele estava preso mais uma vez. Ele começa o versículo 12 desse mesmo capítulo que nós lemos aqui, dizendo assim: todas as coisas que me aconteceram aqui, eu quero que vocês saibam. Elas têm contribuído para o progresso do evangelho. Nada aqui foi em vão, nada aqui foi por acaso. Inclusive, nós ficamos sabendo por aqui que Paulo começa a evangelizar os guardas, aqueles que estavam responsáveis ali de manter o apóstolo Paulo preso. Eles começam a ser evangelizados pelo apóstolo Paulo, afinal de contas, eles não tinham opção, tinham que ouvir a pregação do apóstolo Paulo, e ele aproveita desse momento oportuno para pregar para todos aqueles guardas ali que ele tinha diante de si. Paulo está querendo deixar bem claro para esses irmãos aqui que ainda que a gente perca a nossa vida, nós não perdemos nada. Ainda que a gente perca aquilo que algumas pessoas mais temem hoje, que é a sua própria vida, nós não perdemos, nós ganhamos, segundo o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo procura deixar bem claro aqui que aconteça o que acontecer, Deus há de ser engrandecido. E isso é o que mais importa para mim e para você, a glória de Cristo sendo manifesta, a glória de Jesus Cristo sendo manifesta, Deus sendo engrandecido. E o apóstolo Paulo está bem consciente de que quer ele viva, quer ele morra, isso há de acontecer. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo está certo de que se ele estiver vivendo, Jesus Cristo vai ser engrandecido através da sua vida. Se ele morrer, ele tem um lucro danado, porque ele já estará com Jesus Cristo. Ele já estará
nos braços de Jesus. E aí ele diz, olha, mas eu tô aqui contra a parede, porque por um lado eu quero continuar vivendo e fazer o meu trabalho no meio de vocês, eu não sei mais o que eu devo escolher. Eu estou cercado de dois lados, tenho o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. E tenho o desejo de permanecer com vocês também. E aqui eu quero chamar a sua atenção para isso que ele diz, então, no verso 23. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. E eu refaço a pergunta que eu fiz no início dessa nossa conversa aqui. Incomparavelmente melhor do que o quê? Veja que o apóstolo Paulo coloca aqui que estar com Cristo é incomparavelmente melhor do que a sua própria vida. Ou seja, meus irmãos, estar com Cristo, estar junto de Jesus Cristo é incomparavelmente melhor do que qualquer coisa nessa vida também. É incomparavelmente melhor do que estar com uma pessoa que você tanto ama, é incomparavelmente melhor do que fazer coisas que você tanto ama fazer, é incomparavelmente melhor do que ter o que quer que você possa ter nesse mundo. Assim é estar com Jesus Cristo. E eu quero te perguntar nessa noite, então, você tem estado com Jesus Cristo? Você tem estado perto dele e a ponto de ter esse desejo aqui do apóstolo Paulo, a ponto de ter essa certeza, então, de que estar com Jesus é incomparavelmente melhor do que qualquer outra coisa? Porque, veja, o apóstolo Paulo está preso, ele não está experimentando boas circunstâncias aqui para falar isso. Porque talvez alguém poderia dizer, Paulo, é fácil dizer aí da sua torre de marfim que é incomparavelmente melhor estar com Cristo do que qualquer outra coisa. Mas o apóstolo Paulo estava em situações ruins. Tudo bem que essa não era uma das piores prisões que ele já experimentou. Essa daqui era até muito boa, por sinal. Ele tinha uma certa liberdade, apesar de estar preso. Mas ainda assim estava preso. Mas perceba, o apóstolo Paulo estava preso, contudo o evangelho não estava aprisionado, ele continuava pregando o evangelho e ele continuava amando, continuava vivendo a vida de Jesus Cristo. Não existe nada que pode ser comparado a estar com Jesus Cristo. Por isso, então, é importante que você viva já com ele aqui. Porque senão seremos incoerentes, né? Como eu posso dizer que é incomparavelmente melhor do que qualquer coisa estar com Cristo, se eu não vivo com ele aqui hoje e agora? Que o anseio e que essas palavras do apóstolo Paulo sejam manifestas na minha e na sua vida, que sejam realidades que eu e você comungamos, que nós experimentemos de Jesus aqui, que a gente possa viver Jesus aqui, hoje, agora, que a gente possa experimentá-lo, e aí a gente possa dizer, estar com o Senhor de maneira perene, de maneira que eu não luto mais contra o pecado, é incomparavelmente melhor do que qualquer outra coisa. A pior coisa que nos pode acontecer nesse mundo, então, não é perder a nossa vida. A pior coisa que pode nos acontecer nesse mundo é estar longe de Jesus Cristo. Porque estar com Ele é a melhor coisa que nos pode acontecer. Ainda hoje, conversando com um jovem, ele falava de algumas situações da vida de alguém que está um tanto quanto desesperançoso, e ele dizia, olha, para essa pessoa perder tudo é o mesmo que nada, porque ela está num marasmo sem fim, está numa vida sem fim, está numa vida sem finalidade, sem propósito algum. Mas sabe que para mim e para você, perder tudo também é algo que não vai significar nada no fim das contas. Porque se existe algo que nós podemos classificar como sendo tudo em nossa vida, na verdade não é algo, é uma pessoa, é Jesus Cristo. As coisas a gente pode perder, elas vão ser gastas, elas vão ser corroídas pela ferrugem, elas vão envelhecer, mas Jesus, ele permanecerá com a gente. Jesus, ele há de permanecer com a gente e ele é o nosso bem mais precioso. Por isso, se o nosso viver é Cristo, então, se o meu viver for Cristo,
Eu posso, como o apóstolo Paulo, experimentar alegria na minha vida aqui e agora. Eu posso, como o apóstolo Paulo, viver bem hoje, apesar das circunstâncias, apesar dos pesares. Quem sabe você não esteja preso como ele, mas você esteja em uma situação completamente difícil. Quem sabe você não esteja preso como o apóstolo Paulo, mas você esteja se sentindo aprisionado dentro de si mesmo, aprisionado dentro de um quarto, dentro de quatro paredes. A palavra de Jesus Cristo para você nessa noite é: experimente, conheça-o, prove-o, porque aí você vai ver que ele é incomparavelmente melhor do que quer que você possa experimentar nessa vida. E o vazio que existe dentro de você será preenchido por aquele que é do tamanho desse vazio e que, portanto, só pode ser preenchido por ele. Que Jesus Cristo possa habitar dentro do seu coração hoje. Que Jesus Cristo possa ser o seu sentido de viver, possa ser a sua razão de viver, e que você viva com alegria perene, porque você tem a Ele. E se você tem a Ele, quer você viva, quer você morra, tanto faz, você estará com Cristo. Que Deus abençoe você,